O grande tema do dia não deixa de ser a questão aí da usina nuclear de Zaporizhzhia, tá? Os ataques russos contra a Ucrânia estão aumentando, são ataques maiores. Os ucranianos também reagem e atacam com mísseis e com sistemas que receberam dos Estados Unidos, do Ocidente, de um modo geral, ou depósitos de munição russos, principalmente ali nas regiões próximas a Kherson, nesse embate que existe entre Kherson e Mykolaiv. Mas o grande tema, a parte os ataques russos estarem escalando, eu estou de olho aqui para ver se alguma situação excepcional acontece enquanto a gente conversa, o grande tema é essa usina nuclear, onde já cedo hoje, imagens mostravam que algumas instalações ali do complexo estavam bastante danificadas, né? A mídia russa teve acesso e mostrou instalações ali do entorno da planta bastante danificadas. E os ucranianos e os russos ainda não chegaram num consenso em relação a que tipo de instituição, de organização multilateral pode ter credibilidade para fazer uma visita a essa usina e para nos deixar um pouco mais tranquilos, né, pessoal? Porque essa é a maior usina nuclear da Europa. Nós estamos falando sobre Zaporizhzhia já tem algum tempo. E as potências envolvidas no conflito, a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, as agências de energia atômica, as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, não chegaram a um acordo ainda de que tipo de mediação ou de que tipo de situação. Por isso eu falo sobre a falência dessas instituições multilaterais e de sua credibilidade também. Não conseguiram ainda chegar num denominador para deixar o mundo um pouco mais tranquilo, pelo menos em relação ao temor nuclear, derivado de um possível vazamento nessa planta. Porque em relação às armas nucleares, apesar daquela declaração bastante controversa da Liz Truss, né, que é candidata a substituir o Johnson, de que não hesitaria em utilizar armas nucleares e tudo mais, apesar dessa declaração, os russos têm reiterado que não serão os primeiros a utilizar o armamento nuclear. E eu quero acreditar que também não seja objetivo dos Estados Unidos e de seus aliados utilizarem armamentos nucleares contra a Rússia, que é uma potência que tem 7 a 9 mil ogivas prontas para utilização. O grande temor nuclear hoje, o grande temor de um ato espetacular esse que de alguma forma cercou as expectativas desse dia 24 de agosto, dia da independência da Ucrânia, da União Soviética, e também toda semana, porque os ucranianos dispensaram do trabalho na capital e nos arredores do trabalho presencial todos os funcionários públicos, é a usina nuclear de Zaporizhzhia. Esse é um ponto que parece que efetivamente ainda não chegou a uma solução definitiva. O Felipe Bravo aqui conosco, o comboio de Putin se dirigiu agora há pouco ao Kremlin, coisa de 30 minutos. Felipe, a gente está acompanhando, a informação que eu tenho é que esse comboio chegou aproximadamente à meia-noite, horário local, tá? E isso seria correspondente a aproximadamente 6 horas da tarde aqui em São Paulo, o que não deixa de ser atípico, tá? O que não deixa de ser atípico, porque é a segunda vez nesse conflito de 6 meses que esses comboios, grandes comboios, que muitas vezes escoltam e levam os assessores do presidente Putin, chegam ao Kremlin em horários como esse. Da outra vez, se eu não me engano, foi de uma sexta para um sábado. E o mundo ficou de orelha em pé. E, mais uma vez, a gente tem, paralelamente, comboio de autoridades russas e do presidente Putin chegando ao Kremlin e os bombardeiros estratégicos em situação operacional. Foi assim daquela vez e é assim também desta vez. Desde ontem, de madrugada, horário local, os Tu-22 estão operando contra objetivos ucranianos. Quero repetir, dia da independência da Ucrânia, esteve presente na capital Kiev o Boris Johnson, o primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro britânico. Há um processo aí já em andamento pela sua substituição, mas o Boris Johnson esteve na capital ucraniana falando aí sobre mais pacotes de ajuda para o governo do Zelensky, falando sobre 850. Sim, você ouviu bem. 850, 8 centenas e meia de drones que o Reino Unido deve ceder à Ucrânia nas próximas semanas, se não nos próximos meses. E a fala do Boris Johnson e a terceira fala do Macron em uma semana, pedindo para que os europeus, britânicos e franceses, respectivamente, se preparem para grandes sacrifícios, dizendo ambos
que defendem valores de democracia e liberdade. Eu estou colocando aqui para os senhores, sem entrar no mérito do que eu penso a respeito dos valores defendidos por Macron e Boris Johnson. Tá? Nós já o fizemos em outras oportunidades, mas acho que quando a gente traz uma notícia como essa, a gente primeiro precisa repercuti-la, as pessoas precisam digerir a notícia, e a nossa opinião, ou a nossa análise a respeito de uma fala é importante, mas ela é menos importante do que revelar para vocês o que dizem as partes, para que cada um, já com todo o cabedal que adquiriu desde 24 de fevereiro, quando esse conflito começou, e nesta nossa cobertura, possa fazer sua própria análise, né? Porque acho que nós não devemos ser indutores da formação de opinião. Nós podemos e devemos fazer quando cabível as análises, mas não induzir a opinião de ninguém, tá? Então, o Johnson e o Macron estão avisando os ingleses, os escoceses, os irlandeses, os franceses, que tempos muito duros virão. O Johnson apareceu de surpresa na capital ucraniana, ninguém esperava, essa notícia da visita dele não tinha sido anunciada, e ele disse que o fez em homenagem, em comemoração ao aniversário de 31 anos da independência da Ucrânia em relação à União Soviética, que ocorreu nesse dia 24, repito, agora 3h21, madrugada do dia 25, já quinta-feira, na capital ucraniana. O Francisco Reda dizendo aqui para nós o seguinte, obrigado, Francisco. Papai Boris foi levar o menino Zelensky hoje para ver o show aéreo russo da independência da Ucrânia. Um abraço, Francisco. E